tarde. Passando aqui para agradecer a FB Ideias por nos conceder o espaço para a gente contar uma grande história hoje de empreendedorismo de nosso estado. Mais uma, né, Cláudio? Uma história que vai nos ajudar a superar esse momento de crise hoje que nós estamos vivendo de pandemia, né? Isso é muito interessante, a gente precisa desse conteúdo, né? Também agradecer também a Claros, que me deu essa oportunidade, nos deu essa oportunidade de eu e meu parceiro Cláudio aqui, a gente conversar aqui com o Rosier Rodrigues. Ele é o proprietário, empreendedor, idealizador, né? Da empresa Claros Comercial, um qual eu tenho muito respeito e admiração, uma história muito bacana, vocês vão gostar, que a gente vai, através desse diálogo, dessa entrevista hoje com o Rosier, para que a gente possa transformar isso em inspiração e motivação para todos que estão nos ouvindo aqui neste momento. Mas, Rosier, vamos conversar, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. E eu queria que você falasse um pouco para a gente aí sobre você, né? Quem é Rosier Rodrigues, né? E sobre a Claros, passar para a gente um pouco desse conhecimento para a gente poder entender um pouco mais dessa história de sucesso. Boa tarde a todos. Agradecer também aí o FB Ideias. Quero falar um pouco do Rosier, como você já tem falado muito, né? Um garoto que veio do interior do estado de Ceará, precisamente da cidade de Senador Pompeu. E comecei, né, inicialmente na roça, depois tive a oportunidade de vir para cá para Fortaleza, vim trabalhar na construção civil e as coisas foram acontecendo, né, como hoje você citou, estou aí à frente da Claros. A Claros hoje, que é uma das empresas que já é uma referência no estado do Ceará na distribuição de EPIs, e a gente vem aumentando mais aí o nosso leque de produtos também nessa área de máquinas e ferramentas. E hoje a gente está muito agradecido aí pelo sucesso já conquistado aí e as conquistas que estão vindo para a gente aí. Bom, muito legal. Inclusive, né, Rosier, a gente acabou de ser certificado, né, na certificação GPTW, das melhores empresas para se trabalhar. Parabéns, tá? Eu acho que você acreditar em pessoas faz toda a diferença e isso é um diferencial para a sua empresa. Mas você falou para a gente aí que você veio de Senador Pompeu, né? Correto. Como foi essa trajetória aí? Como foi que surgiu esse movimento de você vir para Fortaleza e na busca de empreender, né? E construir esse sonho? É uma longa história, né? Como meus pais a gente morava no interior, no sítio, né? Então, primeiro eu me desloquei para a cidade, né? Cidade de Senador Pompeu, onde lá eu comecei a ter um primeiro emprego lá, né? Um emprego de forma informal. E de repente surgiu uma oportunidade, né? Uma senhora que era conhecida, inclusive da família da gente, que ela tinha um sítio lá e ela tinha uma residência aqui em Fortaleza. Ela era daqui de Fortaleza. E ela me convidou para vir fazer um serviço de limpeza na casa dela, né, no quintal, e fazer uma pintura de muro, essas coisas. E eu acabei aceitando, vindo, né, onde eu fiz isso e encantou ela, ela gostou tanto que me pediu para fazer a pintura da casa dela e eu nem tinha ainda esse conhecimento de pedreiro, mas acabei encarando, né, e fiz isso. Isso acabou interessando outras pessoas, filhos dela, então comecei fazendo esse serviço na área da construção civil, onde eu passei aí em média mais de 3 anos trabalhando na construção civil. Comecei inicialmente pintando, depois fui trabalhar como servente e depois cheguei a pegar algumas obras onde eu comecei do zero e cheguei a entregar. Isso com quantos anos, José? Isso eu comecei quando eu cheguei aqui eu tinha 16 anos, né, fui completar 17. E com 17, 18, eu fiquei nessa área aí da construção civil, que até então eu pensava muito em empreender na área da construção civil, né? Mas... Então o sonho de empreendedorismo já nasceu aos 16 anos de idade com essa ação? Na verdade, eu acho que eu já tinha isso e eu nem tinha descoberto ainda, né? Desde muito pequeno,
eu sempre eu era uma pessoa que eu gostava muito de trabalhar, de correr atrás dos meus objetivos, né? E apesar de eu trabalhar na roça o pouco tempo que eu fiquei no interior, né? Eu nem gostava daquela atividade da roça, né? Mas eu acabava indo, né? Porque eu gostava de trabalhar. Então, muito cedo eu comecei a trabalhar, que a gente chama lá de dar diárias, né? Para alguns sítios, algum pessoal que tem roças, né? E eu já comecei muito cedo. Eu lembro que a minha primeira diária que eu tinha 6 anos de idade, foi quando eu comecei a guiar o cavalo, né? Que a gente vai fazer o arado lá no interior, né? Então eu comecei a guiar o cavalo montado, né? E aí foi a minha primeira diária, foi com 6 anos de idade. Entendeu? Então, e tão bacana isso que eu lembro, né? Uma coisa que quando eu era pequeno assim, eu cheguei o primeiro dinheiro eu entreguei para o meu pai, entendeu? Então, assim, por alguns anos eu trabalhava lá, mas tudo isso que eu arrecadava, né, aquele dinheiro da diária, eu chegava e entregava para o meu pai, entendeu? Então, foi uma coisa bem bacana mesmo, assim, um aprendizado muito... Aí, já aqui, esses 16 anos, fazendo esse trabalho de pintura, ainda era em Senador Pompeu? Não, aí quando eu cheguei aqui já com 16 anos, entendeu? Já quase 17, aí foi onde eu comecei essa parte de... Foi a oportunidade que surgiu, né? Então, a primeira oportunidade que surgiu realmente foi na construção civil, né? Eu acho que para muitas pessoas hoje que saem do interior, ainda assim, o mercado da construção civil é onde ela absorve muitas pessoas, né? Realmente é uma porta que abre primeiro, né? Na maioria dos casos é a construção civil. E eu fui para a construção civil, né? Não fui trabalhar em nenhuma uma construtora, digamos assim, uma empresa, né? Eu mesmo comecei trabalhando por conta própria, né? Então as coisas foram acontecendo, né? E como eu falei, à medida que eu ia fazendo um pequeno serviço, uma pessoa gostava, se interessava, ia me convidando para fazer outro, né? Eu praticamente, no período que eu passei na construção civil, eu não tinha dia que eu parava, né? Porque eu trabalhava às vezes sábado, domingo e tinha algumas situações que eu chegava a trabalhar até à noite. Porque como eu vim para cá e eu ainda era muito atrasado nos meus estudos, então eu trabalhava, né? E durante a noite eu estudava, né? E às vezes... depois eu cheguei, às vezes, a trabalhar, depois que eu chegava da aula, 10 horas, 10 e pouco, ainda ia trabalhar em casas de pessoas para concluir algum serviço devido à urgência, às vezes, que tinha de terminar. Rosê, e assim, tu falou nos estudos, né? Qual é a tua formação hoje? Hoje eu tenho a graduação em administração de empresas. E aí, assim, como inspiração pra gente, né? A questão da qualificação profissional, né? Que a gente observa aí que você fazia um pouco um remanejamento aí de estudar e trabalhar, né? O que é que você poderia passar para nós aqui, que o público que está ouvindo a gente, sobre a importância de você se qualificar? O estudo, ele realmente ele abre as portas para as pessoas, né? O conhecimento, ele é facilitador, né? E, assim, meus pais, eles são analfabetos, né? Minha mãe e meu pai nunca estudou. Mas eu comecei a estudar lá, tive muitas dificuldades, né, porque meu pai ele não era dono do terreno onde ele morava, sempre estava em mudança, morava num sítio, depois morava no outro, né, a gente chama lá, trabalha de meeiros, né, que você faz uma produção e você divide com o dono da propriedade. Então meu pai, eu acho que nesse período que eu morei com meu pai, eu não lembro bem, mas no mínimo em umas 20 casas ou mais, né, nesse período que eu fiquei com meu pai. Então a gente mudava muito. Tinha alguns anos que eu cheguei a estudar em dois ou três colégios diferentes, entendeu? Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu fui resgatar ainda esse estudo, né? Porque eu sabia da importância do estudo, né? E eu cheguei aqui em Fortaleza, eu fui fazer a 6ª série ainda, entendeu? E realmente eu fui estudar, né? Eu sabia da necessidade que eu tinha de trabalhar, né? Tinha que me manter, né? Tinha que estar trabalhando para garantir a minha sobrevivência aqui, mas eu nunca abandonei o estudo, né? E foi muito difícil, né, trabalhar e estudar à noite, né? Muitas vezes cheguei a dormir na sala, né, dar aqueles cochilos e tudo, mas eu nunca desisti, né? E depois, quando eu concluí, né, o ensino médio, né, aí eu fui fazer eu fui tentar primeiro nas universidades, acabei não conseguindo passar na Universidade Federal e nem na estadual. E aí comecei a trabalhar para pagar a minha faculdade e graças a Deus as coisas possibilitaram isso e eu consegui realmente concluir, graças a Deus. Sim. E daí, dessa parte de estudos, surge o Rosier na área de vendas.
como o Rosier chegou nesse patamar? A área de vendas, eu cheguei até lá, foi através de uma empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar 9 anos lá, né? E eu fui convidado inicialmente, né, quando eu tive a oportunidade de ir para lá, para trabalhar com serviço de emendas, né, de esteiras transportadoras, né, muito utilizado em mineração, cerâmica. Eu fui trabalhar fazendo esse tipo de serviço, né? E na oportunidade, quando faltava esse serviço, né, eu acabava ficando lá na sala observando o pessoal vender, né? E daí tive a oportunidade de começar a pegar o telefone, fazer contato, ligar, e as vendas foram acontecendo. Então, de repente, eu já estava vendendo e quando tinha necessidade de fazer a emenda, a vulcanização, eu parava a venda para ir fazer o serviço. Você fazia o trabalho de emenda de esteiras e nas horas vagas fazia a venda. Fazia a venda. Então, a partir daí, percebeu-se que eu estava dando resultado nas vendas, né? E aí o proprietário me perguntou se eu não tinha alguém para indicar, né? E eu tinha um colega, né, que de estudo, né, que a gente estudou bastante, uns 5 anos junto, né? E perguntei a ele se ele tinha interesse, né, de ir lá para mim ensinar ele a fazer o serviço de emendas, para ele ficar e eu ir para as vendas. E ele disse, com certeza. E aí ele foi, e aí ele começou a fazer as emendas e eu fiquei dedicado totalmente às vendas, né? E aí nas vendas eu acabei aprendendo, né, não só vender, mas também tive a oportunidade de conhecer todos os processos, ajudava na logística, na entrega, na compra, no financeiro, e nesses 9 anos que eu passei lá, eu agradeço muito, eu aprendi muito, e foi realmente algo que ficou, que hoje me ajuda muito na minha caminhada. Rosier, essa questão aí na área, essa tua experiência na área de vendas, tu acha que foi foi um referencial para você começar a ter a confiança em querer ser um empreendedor? Ela contribuiu, né? Porque quando eu fui para as vendas, né, eu comecei a identificar as oportunidades que tinha, né, na área de vendas, né? Hoje muito se fala, né, que é uma das melhores áreas porque o vendedor ele faz o seu salário, né? E aí eu vi algumas oportunidades e comecei a andar muito em indústria porque eu fazia o serviço, né? Então via lá as oportunidades que tinha, a variedade de produtos, né? E aquilo também com alguns contatos, muitas vezes as pessoas perguntavam, você tem isso? Eu também às vezes oferecia. E aquilo foi criando, né, aquele vínculo, foi desenvolvendo aquela coisa natural, entendeu? E as vendas foram acontecendo, entendeu? Então, o empreendedorismo, acho que ele já existia, como eu falei, né? E aí tive a oportunidade, né, de já ter esse conhecimento das vendas, né? E aí eu associei esse conhecimento da venda com a oportunidade de colocar um negócio próprio, e aí a gente fizemos isso e deu certo. E começou então a atuar na área de vendas, com a parte de correias, e a empresa já surgiu com esse veio de trabalho de manutenção com correios? Inicialmente, até quando eu comecei a pensar em montar a empresa, né, devido eu ainda não ter recursos, né, para investir, então eu cheguei no primeiro momento, né, a planejar um escritório de representação, né, e até a gente chegamos a abrir esse CNPJ com a finalidade de escritório de representação, né. Só que quando eu comecei a divulgar isso, entendeu, começou a surgir algumas oportunidades de já venda de imediato, entendeu? E a venda que eu conseguia realizar ela através de um CNPJ aqui, sem ser aquela venda direto de fábrica, né? Então, imediatamente a gente transformou essa empresa, né, de representada para comércio, né? E realmente era manutenção. Inicialmente, né, foi manutenção, os primeiros produtos que começamos a comercializar. Só que depois a gente começou a ver essa oportunidade do EPI, né, que é um produto muito requisitado, um produto que tem um giro muito rápido, né? E a gente identificou essa oportunidade, começamos a comprar e as coisas começaram a ganhar um volume, né? E hoje a Claros é 90%, né, mais de 90% do negócio da Claros é o EPI. Rosier, Claros, né? A Claros 12 anos, né? Vai completar esse ano 12 anos, não é isso? Deus quiser. 2021. Por que o nome Claros? Né? Qual foi a inspiração que fez você
dar esse nome à sua empresa? Na verdade, esse nome Claros não foi uma escolha minha, né? Ainda quando estávamos reunindo, né, para começar o projeto da Claro, teve uma pessoa que disse que conhecia um carro, que é um carro da Kia, inclusive, né, um sedã, com o nome Claros. E aí ele disse, vamos botar o nome Claros. E não teve rejeição, a gente aceitou e ficou, né? E realmente hoje, até então, antes, né, a gente ficou assim, um nome Claros, muito diferente, aquela coisa, mas depois hoje a coisa soa bem, né? O nome já está aí bem divulgado, hoje a Claro já é conhecida bastante no estado e até fora do estado. Eu digo que já hoje até Brasil. Deixa eu recapitular só um pedacinho que eu acho muito interessante da tua história. É esse gap da virada das esteiras de uma empresa que vende equipamento de manutenção para virar hoje a referência no estado do Ceará como distribuidor de EPI. Como surgiu essa virada? Eu digo que é muito, às vezes, da sensibilidade, né, de enxergar a oportunidade no momento, né? Então, eu trabalho muito com isso, né? A gente tem os nossos objetivos, a gente cria nossas metas, né? Mas, às vezes, no meio do caminho, a gente encontra alguma coisa que ela consegue te dar um resultado mais rápido, né? E o EPI, eu percebi isso, né, que ele iria me trazer um resultado de imediato, entendeu? Porque, assim, explicando um pouco do produto, né? O EPI hoje, ele é um produto, por exemplo, que se falando hoje de uma máscara, né, dependendo do tipo de indústria, você troca todos os dias, às vezes o usuário até mais de uma por dia, né? Enquanto na área de correias, por exemplo, você tem um produto que, dependendo da aplicação, ele pode durar 2 anos, 3, 5 anos ou até mais. Então, assim, é um produto que ele é mais lento, então ele vai ter uma rotatividade bem lenta, né? E o EPI, eu via que realmente era um produto que eu tinha oportunidade de todo mês estar vendendo. Então, foi isso que me fez tendenciar para a área do EPI. E claro que também isso associou com o relacionamento que eu já tinha nas empresas, né? O conhecimento, e isso foi algo que embasou para que eu pudesse realmente fazer essa virada. E não abandonei a área de manutenção. Ainda trabalhamos, mas realmente hoje as coisas aconteceram e realmente hoje o EPI ele é o produto principal. Ou seja, foi de uma forma orgânica, né? Ou seja, essa mudança saiu da parte de ser o foco principal na parte de manutenção para a parte de EPI, onde o próprio mercado nesses últimos 20 anos teve um crescimento exponencial fora do comum, principalmente agora nos últimos 2 anos, com a própria pandemia, né? Correto. Mas, assim, vem crescendo, é uma crescente. Você usou o principal canal, que é a indústria, onde você fazia a parte de manutenção de esteiras, onde continua fazendo, que eu sei que tem alguns clientes que ainda são da parte de esteiras, mas aproveitou esse veio para começar a trabalhar também a parte de EPI, e de forma orgânica isso foi crescendo, né? Corretamente. Hoje se tornou o principal negócio da empresa, Claros, dentro do mercado e referência do mercado. E Rosier, muito legal, né? A gente escutar a história, né? Que a gente observa que é um sonho muito bem planejado. A gente observa que você domina o que você faz, e isso é algo que todo empreendedor ele precisa ter esse conhecimento, vender aquilo que ele conhece, né? Mas nessa trajetória que você, desses 12 anos, né? 12 anos de Claros, você teve alguma inspiração, teve algum profissional, alguma empresa, algo que pudesse te inspirar a acreditar que você poderia chegar ao seu objetivo? Ximenes, a minha maior inspiração realmente era o desejo de vencer, né? Como eu disse para você, eu vim de uma família simples do interior do estado do Ceará, e eu tinha um desejo muito grande de vencer. Claro que quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos, né? A gente quer, de repente, exercer várias profissões na vida, né? Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai se identificando, né? E realmente, saindo do interior
bem simples, né? As coisas muito difíceis naquela época, né? Minha maior inspiração realmente era de ir para uma cidade que a gente sabe que a cidade às vezes proporciona melhor, né? A gente conseguir os maiores objetivos, né? Então era realmente de conseguir me fortalecer, me estruturar numa cidade, conseguir ter um negócio onde eu pudesse realmente gerar oportunidade também para as pessoas, né? Eu vim para Fortaleza, né, e trouxe também meus irmãos. Hoje, meus irmãos trabalham comigo, né, a maioria, né, estão comigo trabalhando, né, desde o início da empresa. E hoje tem algumas pessoas também do meu interior que trabalham comigo, então eu gerei essa oportunidade. E hoje realmente a minha maior inspiração é gerar, né, essa oportunidade para as outras pessoas, né. Hoje a Claros, ela emprega aí quase 70 famílias, né, tem 70 famílias, depende da Claros. E isso realmente para mim é muito motivador, né? É uma conquista, né? Uma realização. E principalmente quando eu olho para mim, da onde eu vim, entendeu? De onde eu estava, né? E onde eu consegui chegar, não por valor financeiro, mas por conquista de realização, de poder conseguir fazer esse trajeto e conseguir vencer. Eu acho que isso para mim é a maior inspiração. Vamos lá. E tem uma coisa que me deixa muito, muito curioso. O que é que você, do lado empreendedor nato, você já contou aqui para mim que esse sonho de ser empreendedor já veio com você até mesmo antes de você descobrir que iria ser um grande empreendedor, né? Para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão ouvindo a gente, o que o Rosier dá de conselho para quem está começando, ou quem já é realmente hoje um empreendedor, mas precisaria ter um olhar diferenciado? Que olhar diferenciado é esse que o Rosier tem? A gente sabe, né, que ser empreendedor no Brasil, né, é muito difícil, né, mas não é impossível, né. Então, assim, uma coisa que eu acho que pode realmente fazer que ser o diferencial claro que você procurar, né, conhecer bem aquilo que você quer empreender, né, para que você não seja um aventureiro. Primeiro você tomar conhecimento, não ser aquela pessoa que de repente ouviu falar que alguém colocou um negócio e tá bem, né? Procure realmente conhecer, ver se é isso mesmo que você quer, entendeu? A área que você quer, porque a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? E uma coisa, tenha certeza, né? Não vai ser fácil, né? Você tem que estar preparado para as dificuldades que aparecer, mas ao mesmo tempo você tem que acreditar, né? Não pode desistir nas primeiras barreiras, né? E sempre fazer também uma separação, né? Que um negócio, né? Ele tem que ser desvinculado da sua pessoa física, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm essa separação, né? E muitas vezes você também quer colocar você quer empreender, quer ter um negócio, muitas vezes para deixar de trabalhar numa empresa, para deixar de ter o compromisso, muitas vezes, né? E às vezes isso é um erro grande, porque quando você vai empreender, você tem muito mais compromisso, né? Você tem que ter ali uma disciplina, né? Você tem que correr atrás, você tem que ser mais do que funcionário, né? Então, muitas vezes as pessoas querem deixar de ser funcionário para ser empreendedor, porque querem ter liberdade. E às vezes para ser empreendedor não é assim. Isso é o que eu construí e funcionou muito bem para mim, graças a Deus. E hoje eu sou muito grato pelas decisões, as ações que eu implantei e para mim me geraram resultado. A gente vê que você tem a gratidão como um símbolo, um slogan da tua história, né? Acho que ser grato por tudo que a gente já passou na vida é um preceito do ser humano e um olhar diferenciado. Por isso que eu falo assim, eu sei que você tem um olhar diferenciado. Você olha para as pessoas como uma família, né? A Claros não é só uma empresa, a Claros é uma família. Você tem 70 pessoas diretas, mas você tem 280 pessoas indiretas em média que dependem da Claros. E eu tenho certeza que isso aí você tem um olhar muito mais carinhoso quando pensa em falar em funcionários de uma forma geral. Agora, empreender é muito mais do que isso, como você acabou de falar, né? É saber onde está um negócio, onde tem nicho. Às vezes você precisa dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, né? E tudo isso aí é saber perder num momento, mas para saber que aquela não é exatamente uma perda, né? É simplesmente se resguardar porque as coisas vão acontecer ao longo do tempo, né? Cláudio, quando a gente fala em empreender, né? Que você fala que é nato, né? Mas tem uma história bacana aí que eu queria que o Rosier contasse. Na realidade, essa história ela surgiu em um bate-papo
sabe, Cláudio, que a gente teve lá, a gente teve aqui no time aqui de Fortaleza, e a gente estava falando de sonhos, né? Não era nada do Fortaleza não, né? Na verdade a gente estava lá conversando lá com o gestor comercial do Ceará, e ele estava falando de sonhos, né? Sonho dessa molecada, né? Desses jovens jogadores, né? Quais são os primeiros objetivos dele, né? E eu acho que nesse dia a gente foi até almoçar quando a gente estava conversando sobre esses sonhos, né? Assim, do nada a gente começou a falar dos sonhos do Rosier, né? Como é que o Rosier tinha iniciado algumas ações empreendedoras, né, Rosier? Coisas que tá tão difícil de se encontrar hoje em dia, né? A gente não está conseguindo ver essas atividades empreendedoras porque às vezes a gente tem uma certa vergonha, né? Aí eu não quero fazer, né? Mas tem uma história, Rosier, que eu queria que tu contasse aqui para todos que estão assistindo. Qual era o sonho do Rosier? Quantos anos, Rosier, tu tinha nessa época? 8 era? O sonho começou aí com 8, 9 anos, né? Mas eu consegui realizar ele com 12 anos. Mas Cláudio, escuta. Que sonho era esse, né? Que sonho é esse que eu vou te falar, velho? Para mim foi uma inspiração. E eu acredito que para todos que estão ouvindo pra gente. Desde esse dia que o Rosier falou isso pra mim, eu levei. Isso está na minha cabeça batendo, né? Que às vezes um sonho tão pequeno, né, velho? Assim, poxa, fala aí, Rosier, pra nós aí, como foi que surgiu esse sonho, né? Como eu falei, né, meus pais, né, são pessoas bem simples, humildes, que viveram da roça, né, hoje já estão aposentados, né. E claro que minha família é grande, né, a gente tem muitas dificuldades, né. Meu pai, ele nunca comprou uma roupa para mim, entendeu? Então, eu sempre usei roupas doadas, né. E essas roupas que eu tinha, a gente guardava, né, eu contando pro Ximenes, ele acabou tocando nisso, eu guardava minhas roupas numa caixa de papelão. E falando para ele, né, que o meu sonho era, eu vi isso, né, em um colegazinho que tinha uma malazinha, uma malazinha de madeira, né, pintadinha com plástico, malazinha e tal. E eu disse, o meu sonho é comprar uma mala para mim botar minhas roupas, né. E aí eu comecei, né, a querer trabalhar para juntar esse dinheiro, né, e comprar essa mala, né? Esse era o sonho, né? E lá eu comecei, meu pai, ele tinha me dado, a gente chama no interior, um bacurinhozinho, né? Filhotezinho de porco, né? E aí eu criei ela, né? Cuidando, zelando bem dela. Aí de repente quando ela teve uns filhotes, né? Tava já crescendo, tudo bonitinho. E eu disse, eita, aqui vai dar para me comprar uma mala e guardar dinheiro para me comprar uma bicicleta, né? E aí meu pai, um belo dia, quando eu cheguei, ele tinha vendido tudo, né? A velha, os novinhos, tinham deixado só uma filhotinha, filhotinho de porco, né? Aí eu olhei assim, eu digo, e aí? Aí eu tinha que fazer. Meu pai, né, pegou o dinheiro, usou, realmente era para comprar sustento para casa, né? E aí eu disse, então essa daqui eu vou cuidar dela, assim que ela estiver no ponto que eu conseguir vender, eu vou comprar mala. E aí eu peguei, realmente, vendi, né, esse animalzinho, né? E comprei uma mala que ficou, inclusive, até algumas vezes que eu fui recente não, já faz alguns anos, fui no interior, ainda estava lá uma malazinha azul, né? Eu contando para o Ximenes essa história, né? Que às vezes a gente, claro, hoje as crianças têm outros desejos, outros sonhos, né? Mas realmente naquele momento ali, para mim o sonho era realmente comprar essa mala, né? Que era algo para mim que era grandioso, assim, naquele momento, se eu conseguisse, né, realizar esse sonho. Mas, assim, muitas outras coisas, né, aconteceu comigo, eu falo, não tem porquê eu esconder, eu falo muito isso. Inclusive, na empresa, às vezes, alguns funcionários, quando eu gosto muito de conversar com meus funcionários, né, vocês sabem aí que eu sempre digo lá, a porta da minha sala é aberta para todo mundo, desde o entregador, o vendedor, quem quer que seja na área, entendeu? Está sempre lá, pode bater. Eu sempre vou estar lá disponível para conversar, para ouvir, para dialogar. Isso é o que eu gosto, entendeu? Sinto mesmo
feliz quando eu dialogo com todo mundo, gosto de estar ali olhando olho no olho, né? Entendeu? Então, assim, esses sonhos, né, às vezes ele realmente fica assim, aquele desejo, né, mas era, entre outros sonhos, às vezes, claro, era de comprar uma roupa, né, nova, era de comprar, de repente, uma sandália, né, a gente não tinha. Muitas vezes eu fui para o meu colégio com aquela japonesazinha que era comida ali no calcanhar, você ia tentando esconder quando eu estava lá na frente dos coleguinhas, né, para não ver, né. E às vezes, muitas vezes minha mãe também fazia a gente chama um remendo, né, na roupa para poder cobrir o furo, né. Eu ia meio envergonhado, mas tinha que ir, né. E graças a Deus isso me fortaleceu, né, para que eu pudesse realmente valorizar as coisas, né. E por isso que eu digo que eu sou muito grato, tenho muita gratidão realmente por tudo, né. Porque hoje eu sou uma pessoa que eu gosto daquilo que eu faço, entendeu? Eu vejo que proporcionar as coisas para que as pessoas também possam ter oportunidade, porque eu acho que isso faz a diferença na vida das pessoas. Então, isso é muito gratificante. Já vi você fazendo de muita dificuldade, né? Oportunidade, né? Isso aí eu acho que é uma das melhores coisas que tem no ser humano, é você poder ter poder enxergar isso, né? Você está vendo, cara, que aquilo dali é uma dificuldade, mas mesmo assim você não baixa a guarda, dá aquele passinho para trás e consegue transformar aquela dificuldade numa oportunidade de você estar abrindo novos horizontes, novas portas, né? Isso é fundamental. Muito bom, cara. Você tem uma história assim que é exemplo para a gente. Estar do teu lado na empresa é uma honra, vai ficar certo disso, é muito gostoso. Ter a pessoa do Rosier, aí eu faço um agradecimento realmente assim por ter essa oportunidade de ter um ser humano do lado, né? Não é um chefe, não é uma pessoa que está ali, mas é um ser humano. Você tem um olhar carinhoso com todo mundo, como você acabou de falar, a porta está aberta, e eu vejo isso diariamente. Essa porta está realmente aberta para todo mundo que senta lá. É de verdade, né, Cláudio? É de verdade, não é aquela coisa assim, não é uma demagogia ou aquele papo o cara está falando, não. E assim, é muito notório, o mercado ele é muito dinâmico e as pessoas são muito vorazes. Você pode ficar certo disso. Tem muito empreendedor que é voraz, ele quer crescer, mas ele quer atropelar. Ele não quer saber quem está na frente. E é esse tipo assim, o diferencial que eu falo em relação à gratidão do teu lado é isso. Eu vejo que você quer crescer, que você, assim, lógico, é um grande empreendedor, mas você não está atropelando ninguém, né? Você respeita muito as pessoas que estão do teu lado, e isso é um grande diferencial, sim. E Cláudio, assim, eu quando eu entrei na Claros, eu pensava que acreditava em pessoas, né? Eu achava que eu acreditava. Eu comecei a acreditar depois que passei a conviver com o Rosier, né? Alguns tempos atrás, o Rosier mandou uma mensagem para mim e a gente estava falando da importância das pessoas para o negócio, né, Rosier? E isso é muito claro dentro da Claros, que as pessoas é o teu maior patrimônio, até maior do que o teu próprio produto, né? Tu acredita, tu acredita na tua família, né? Tu acredita em pessoas que tu não conhece, tu acredita até em pessoas que nem acreditam nelas mesmas, né? Isso é prova cabal dentro da Claros. Pessoas que hoje estão fazendo sucesso, que elas não sabiam que poderiam e que hoje estão fazendo a diferença. Como é que nasceu de onde, Rosier? Já que tu é uma pessoa que vem do interior, uma pessoa qualificada, né? Mas da onde foi que saiu esse toque empresarial de que acreditar nas pessoas, ela poderia te dar um respaldo maior de tu construir esse sonho que é a Claros? Eu acho... Talvez assim, essa convivência com pessoa, talvez eu tenha até adquirido em casa, porque como a família era muito grande, então pode ser que seja, não, brincando, né? Mas, assim, eu acho que, assim, aí onde está a sacada, né? Você conseguir, né, identificar, né? Claro que quando eu comecei o negócio, né?
eu era praticamente só, né, digamos assim, né? E claro, depois foram vindo a família, né? Foram os primeiros, né? A gente vai conduzindo, né? E no meio do caminho você vai vendo aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser melhorado, né? Aquilo que você precisa ter um pouco mais de cuidado, uma paciência, um olhar diferenciado, né? E o ser humano, eu acho que ele tem que ter essa habilidade de aprender, né? Cada dia aprender mais. Eu sempre digo, lá hoje eu falo, muitas vezes, vendedor, eu converso com um, eu digo, olha, todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu aprendo uma coisa com os clientes, entendeu? Então, assim, essa questão de aprender, né, eu acho que ela faz muito diferencial nas pessoas, né? Então, eu acho que à medida que a empresa foi tomando corpo, foi crescendo, né, e as coisas foram acontecendo e com cada problema, com cada situação, a gente ia tirando um aprendizado disso, né, para aprender a tocar, para aprender a lidar. E as pessoas, né, cada ser humano é diferente, né? Então você realmente precisa saber tratar cada um, né, conforme a pessoa de cada um, né? Então eu falo muito isso, né? Eu gosto de acreditar porque eu acho que as pessoas, né, elas podem mudar, elas são capazes, né? Às vezes falta que realmente elas também acreditem, né, nelas mesmas, entendeu? E claro, eu tenho pessoas hoje lá comigo, né, que hoje elas estão bem melhor, né? Elas realmente cresceram, né? Pessoas que iniciaram, alguns vendedores, né? E isso, claro que foi mérito delas também, né? Porque elas também acreditaram, né? Mas assim, eu acho que eu realmente eu tenho essa sensibilidade, né? De criar, né, essa esperança de trabalhar as pessoas, de dar oportunidade, conversar, entendeu? Tentar ali, de alguma forma, contribuir para que elas possam vir a gerar resultados, né, e, consequentemente, melhorar a condição dela. Eu acho que isso é muito importante. E, claro, a empresa, né, ela é feita de pessoas. Então, se você tem pessoas boas, você tem pessoas qualificadas, você tem pessoas que estão ali no time com você, eu acho que você está no caminho certo, né? Que vão se qualificar ao longo do tempo, né, que vão crescer, Isso. que tem alguns objetivos que foram colocados aqui para a gente em relação ao GPTW, em relação às novas gestões, o ISO que a gente está buscando até o final do ano, essa certificação é muito importante para todo mundo, o significado de estar entre as melhores e maiores empresas, e eu cito o melhor, é algo muito diferente do realmente de ser o maior. Né? É a satisfação, né? Sabe aquela coisa assim, é bom estar aqui, é bom acordar e dizer se eu estou indo para o meu trabalho, eu tenho um objetivo a cumprir, né? Eu tenho uma meta para chegar lá. E aproveitando falando de meta, me lembrou assim, desse sonho, que eu acho que sonho nunca morre, né? A gente tem que sempre renovar sonho, né? Você tinha teve o primeiro... todo dia a gente dorme e pode sonhar todo dia, então tem um sonho. Um sonho novo, né? Não, o sonho nunca morre. E como empreendedor sonha, né? Então, é justamente essa a pergunta. Você teve o primeiro sonho, a mala, né? Então, essa mala foi o teu primeiro sonho. E hoje, qual é o sonho do Rosier? Onde a Claros, aonde o Rosier quer que a Claros chegue? Né? Bacana isso. Primeiro, né, em relação ao prêmio, né, até eu falei quando a gente recebeu, né, a notícia de que a gente tinha sido certificada, né, até mandei uma mensagem para todos, né, e falando para eles, né, que realmente esse prêmio é de grande importância. Claro que isso realmente é algo que nos fortalece cada vez mais, né. Mas assim, o que mais assim eu realmente quero que eles tenham, né, o entendimento, né, que o prêmio ele veio para concretizar aquilo que a gente já faz, né? Aquilo que a gente vem desenvolvendo, né? E é uma coisa do meu coração mesmo, do meu desejo, né? É ter uma empresa boa para se trabalhar. Isso realmente algo que eu batalho muito, né? E quero muito, né? Não é fácil, né? Muito difícil isso, entendeu? Mas isso é um desejo, entendeu? Realmente a Claros, com as ações, né? Com as iniciativas que a gente vem tomando, ela vem crescendo, né? Mas assim, o meu desejo, né, é que as pessoas também cresçam. O meu desejo é que as pessoas realmente sintam vontade, sintam o desejo de fazer parte da Claros, né? Que
ela acorde, né, com o desejo de ir trabalhar, né, que não seja aquele trabalho que ela, mais um dia, tomara que chegue logo o final do dia para eu ir embora, não. A síndrome do domingo à noite, né? Começa tudo de novo amanhã. Esse é um desejo realmente, entendeu? Isso é coisa que eu compartilho, né, com a Jamile muito aí, como ela faz parte também, está todo dia lá comigo, e eu sempre falo isso para ela, né? Meu desejo realmente é de ter uma empresa que as pessoas também estejam junto, que as pessoas zelem por ela, que elas realmente valorizem, né, e que elas possam dizer que trabalham numa empresa que gostam, que trabalham numa empresa que elas querem estar lá e que querem continuar. Esse realmente é algo que eu procuro, né, e que eu vou gastar muita energia para manter e continuar. Olha como é que é a interpretação das coisas, né? Eu fiz uma pergunta e ele me respondeu do lado mais orgulhoso que é ter uma empresa boa para se trabalhar, né? Quando eu perguntei aonde você quer que a Claro chegue, você poderia dizer, eu quero ser a maior e mega, tipo uma van da vida que está com 200 lojas aí. Você poderia responder isso? Não. Você responder que você quer realmente que as pessoas queiram acordar numa segunda-feira de manhã com o desejo de estar lá para trabalhar, né? Ontem eu comentei com o Jamile, um jeito bem espontâneo, bem alegre dela, assim, esse cara, com todo o respeito, você tem um jeito moleca tão leve de ser, que é gostoso de ver esse sorriso, sabe? Ela riu, mas a gente disse, mas é isso. O ambiente tem que ser leve, né? As pessoas têm que ser leves, tem que estar ali, por mais sério que seja o trabalho da gente, né? Você não tem que ser sisudo, você não tem que ser mal-humorado, né? Você tem que ser bem-humorado, tem que ser leve, para que o dia continue fluindo de uma maneira leve e a gente possa tocar isso aí, porque as tarefas são árduas, os problemas vão vir. Sempre, problema, né? A gente tá problemas eu diria que é igual sonhos, né? Contanto que seja menor, né? Que o sonho seja sempre maior, né? O que eu acho muito legal é quando a gente está em sala de aula com os futuros empreendedores e a primeira pergunta que eles fazem, José, é qual o segredo do sucesso, né? E eu sempre falo, não porque eu estou falando, até porque eu não sou esse case do varejo, né, da distribuição, do atacado, porque meu negócio é outro. Mas eu sempre falo porque eu escuto muito, né? E para quem está nos ouvindo agora, a resposta é simples, né? É pessoas, né? É acreditar nas pessoas. Então, assim, a Claros, ela é hoje o que ela é, porque você, Rosier, acredita em pessoas. E as pessoas é que fazem. Eu vi aqui desde o começo da entrevista você falando da importância das pessoas no seu negócio, né? E nesse mês de junho, a gente está com, se Deus quiser, eu acredito, né, que nós vamos completar aí 2 anos de metas batidas, né? Que a empresa precisa ter uma saúde financeira, né? E essa aposta foi realmente ingente, não tem para onde não correr, né? Enquanto as outras pessoas estão procurando uma solução para determinados problemas, para determinadas dificuldades, então foca aí nas pessoas, né, José? Acho que as pessoas aqui vão realmente te ajudar a crescer, a se desenvolver, né? E esses 2 anos, confesso para você que eu peguei esse começo, eu me lembro como se fosse hoje, no dia que eu cheguei na Claros e vi aquele negócio tudo fechado, né? E a gente pensou assim, eu estava contigo lá na sala e tu falou assim, e agora, né? E tu me falou também, poxa, vamos ter comprado mais máscara, né? Mas, cara, durante esse período de pandemia, cara, assim, como foi, assim, qual foi a grande sacada que o Rosier teve para que pudesse superar esses 1 ano e 5 meses, eu acho, com tanta excelência, com tanta qualidade, que confesso para você que eu vivi a pandemia, mas para mim, quando eu entrava na Claros, parecia que não tinha pandemia, né? Ou seja, não tinha dificuldade, assim, não tinha pânico, né? Então, como foi o Rosier? Eu acho que isso é uma pergunta muito interessante que eu vejo muitas pessoas falando.
Quando surgiu isso? Como foi que surgiu a cabeça? Como foi que ficou a cabeça do Rosier quando disse assim, vamos fechar tudo, né? Realmente, primeiro, né, o impacto, né, porque a pandemia é algo novo, né, acho que isso foi para todas as pessoas, né, para todas as empresas, ninguém sabia nada, como que ia ficar, o receio, sem precedente, né. Mas, claro, a gente, né, tem aquele impacto, mas ao mesmo tempo a gente tinha que seguir, né, não pode parar, não tem que desistir, né. A gente teve aí um grande percentual, né, que ele contribuiu muito para o nosso segmento, que foi realmente os produtos demandados pela pandemia, né, de grande giro, de grande procuras, né. Kit pandemia. Kit pandemia, né. Mas esses produtos para Claros, ele não chegaram a passar de 25%, 30%, né, mesmo no auge, realmente a gente vendeu, nos produtos de pandemia a gente chegou a vender 500%, 600% a mais do que a gente vendia no período normal, né. Mas não é o mais representativo, né? A empresa tinha outros produtos. Claro que tivemos mais dificuldade, né? A parte de calçada, a parte de produtos de altura e outros produtos, né? Mas a gente conseguiu, né? Não foi com a mesma pegada, né? Não tivemos realmente o mesmo número nos outros produtos, né? Mas a gente conseguiu administrar isso aí, né? Uma coisa que realmente mexeu muito, realmente foi a parte financeira, né? Porque muitas empresas fechadas, né, pedindo prorrogação, né, e os fornecedores também ao mesmo tempo com receio, só querendo vender à vista. Então foi aí uma situação realmente que a gente teve que ter um equilíbrio, teve que ali administrar bem. E graças a Deus, Deus nos conduziu, né, a gente conseguiu atravessar, podemos dizer, né, não estamos ainda passado a pandemia, né, mas querendo ou não, com o período que a gente já vem, né, dentro da pandemia, a gente já aprendeu muito, então hoje não é mais como se fosse, né, em março do ano, quando iniciou-se a pandemia, né. As pessoas estão levando, né, a gente está procurando caminhar e graças a Deus está dando certo, né, então, como você disse, a gente vem crescendo, né, isso é muito prazeroso, isso nos dá realmente assim uma certeza de que a gente estamos fazendo a coisa certa, né, como você falou. E isso não é mérito meu, só meu, é de todos, né? Eu sempre falo, né? A Claros, engrenagem, né, do sistema é feita por todas as pessoas, todos lá têm a sua importância, têm a sua contribuição. Então, se a Claros está onde ela está hoje, é porque todos realmente fizeram, né, a sua parte, deram a sua contribuição, né? E o somatório de todos é o resultado que a gente está conquistando hoje, é o prêmio que a gente está recebendo hoje. Então, eu agradeço a todos, entendeu? Porque acreditaram também, né? As pessoas acreditaram estar com a gente, né? E a gente sabe que todos tiveram dificuldade, né? Realmente um momento muito difícil, com o vírus circulando, pessoas que tiveram, né? Pegaram o vírus, os familiares, né? Mas graças a Deus a gente superou, né? A gente vem caminhando e estamos de pé, estamos de cabeça erguida, né? E eu acredito que dias melhores estão mais próximos de vir. E ainda faço uma observação, Ximenes, que acompanhando também esse período todo, as fábricas tiveram muita falta de matéria-prima. Então, nós conseguimos crescer, assim, vamos colocar em percentuais, de 2018 para 2019, 50%, 19 para 20, 55%. Esse mês nós chegamos a fazer o faturamento de 2019 do ano de 2019 todinho, ou seja, nós estamos hoje com o mesmo faturamento de 2019, crescendo 71% em relação a esse mesmo período, né? Isso com falta de matéria-prima. Falta de matéria-prima em calçado, falta de matéria-prima em couro, falta de matéria-prima em luva. Então, assim, não é um período fácil para a gente dizer assim, você está crescendo. Você está crescendo por conta da pandemia? Não. Está crescendo porque realmente a Claros tem pessoas, tem sistemas que acreditam na empresa em si. Essa palavra aí, acreditar. Eu queria, né? até acrescentar, né? Realmente tem mais pessoas também que são envolvidas nisso. O cliente também que acredita, né? Porque a gente vem fazendo esse trabalho também, claro, né? À medida que você vai conquistando mais clientes, você vai também aumentando o teu faturamento. Então também o cliente, ele faz parte dessa história, né? Por acreditar no trabalho da Claros, a gente vem aí construindo, né?
um relacionamento com os clientes para que isso cada vez seja mais próximo e a gente consiga estar atendendo da melhor maneira possível. Acreditar, né? Essa palavra é muito legal, né? Acho que nesse período de pandemia, eu acho que essa palavra foi muito forte, né? Dentro da Claros, né? Em algum momento, eu até brinco, né? Porque alguns empreendedores falam assim, dá vontade de chutar o balde, né? Mas tu sentiu essa vontade? Assim, tu achou que não ia dar, que... Pensou em algum momento em dizer assim, poxa, será se tudo que eu construí agora vai tudo por água abaixo? Tu pensou em algum momento de forma negativa? Ou tu sempre pensou de forma positiva, Rosê? Você fala especificamente do período da pandemia? Da pandemia. Quando todo mundo falou, né? Vamos fechar as portas, né? E você teve a estratégia de colocar as pessoas para trabalhar em casa. E muitos empreendedores eles decidiram fechar mesmo, fecharam mesmo as portas. Mas você não, montou uma estratégia. Mas e aí? Teve esse momento dessa falta de luz no fim do túnel? No primeiro momento, realmente, assim, a gente ficou sem saber o que fazer, né? Isso, realmente, no primeiro momento, a gente ficou pensativo, né? Mas, claro, logo no dia seguinte, a gente já começou analisando o que poderia ser feito, né? Então, reduzimos, né? No primeiro momento, a gente botou algumas pessoas que poderiam realizar o trabalho de casa, no caso, os vendedores, né? Tivemos, acho que foi no início logo, que foram 7 dias, né? No primeiro momento, que fechou tudo. Pois é. Começou 7 dias. 7 dias, né? Então, o pessoal foram para casa, né? Levaram seus computadores e a gente começou. Então, esse períodozinho aí foi um período que a gente identificou, né? Como a gente ia lidar com a pandemia, né? E a partir daí a gente começou a desenhando algumas coisas e foram acontecendo e graças a Deus a gente conseguiu realmente, não diria ao normal, né, voltar ao normal, mas conseguimos atender bem os clientes, conseguimos fazer as coisas fluir, os processos e tal, de maneira diferente, né, gastando mais energia, ou seja, realmente era um pouco mais delicado, mas a gente conseguiu dar continuidade de uma forma que isso não prejudicou realmente o andamento da Claros. Graças a Deus a gente conseguiu se sair, né, e conseguimos administrar. Eu diria que foi realmente um aprendizado que de início a gente aplicou algumas iniciativas que deu resultado. Então foi muito positivo para a gente. Legal. Rosê, o nosso tempo está se acabando aí, né? A gente já deu para fazer uma avaliação, né? Um empreendedor de pedreiro a empreendedor, um empreendedor que acredita em pessoas, um empreendedor que veio do interior. Um destaque que eu posso colocar aí é que você acreditou na sua terra, né? Muitos decidem ir embora para São Paulo, como você já me falou, alguns amigos, parentes seus foram. Mas você decidiu acreditar que aqui seria o teu ganha-pão, né? Saiu de uma família humilde, uma inspiração que veio para Fortaleza, se qualificou, estudou. Isso prova que é possível, tudo depende da gente, né? Às vezes a gente coloca os obstáculos nas costas dos outros e você colocou nas suas, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que isso também, para todos que estão assistindo a gente, para que a gente possa ter essa inspiração, né? Porque às vezes a gente fala, porque a gente não consegue por causa... Eu não estudo. Se eu não me engano, uma vez você me falou que até uma trajetória a pé você tinha, né? Não sei se era do trajeto da casa para a escola ou era da casa para o trabalho. No caso, na minha época lá, de interior, a gente tinha que fazer realmente o trajeto a pé, né? Porque não Aqui em Fortaleza também, não? Aqui em Fortaleza, eu sempre estudei muito próximo de onde eu morava, né? Então, era um trajetozinho pequeno, né? Coisa de 1 quilômetro, então, tranquilo. Mas, enfim, obstáculo, né? Essa caminhada, né? E às vezes a gente desiste
a gente desiste às vezes por uma dor no dedo midinho, né? E a gente observa que você passou por vários obstáculos, né? Em cima de tudo isso, né, de toda essa história, tu olhar agora para trás, né, e começar a relembrar, né, de tudo que tu já passou, né, de tudo que tu já vivenciou, quais são assim, a sua visão? O que você poderia deixar, uma mensagem para aquelas pessoas, para os funcionários que estão entrando dentro da tua empresa, para os funcionários que estão dentro da tua empresa, para as pessoas que estão ouvindo, que são empreendedoras, pessoas que pode estar nesse momento com problemas na empresa, não acreditando. O que a gente poderia, dentro dessa tua experiência de 12 anos que tu vai completar em agosto, que você poderia dizer para motivar, né, para sensibilizar, para impulsionar, né, a todos que estão ouvindo a gente aqui agora? Ixi, pergunta difícil aí, né? Eu sempre digo, né? Eu agradeço muito a Deus, né? Por tudo, né? E assim, eu acho que uma coisa que, pra mim, né? Me mantém muito firme, né? É a fé, né? A fé em Deus, que as coisas vão dar certo, né? Isso realmente pra mim é algo que eu sempre procuro cada dia mais alimentar. E claro, né? A gente sabe que tudo na vida, né, tem o seu preço, né? Tem a dificuldade, né? Vai ter os problemas, né? Mas a gente, quando a gente quer algo, né? A gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar, tem que correr atrás, às vezes tem que perder, né? Aquilo que a gente falou aqui, tem que perder naquele momento, né? Tem que entender, às vezes, em um momento que você quer algo que você tem muito desejo de conquistá-lo, mas se você está vendo que aquilo naquele momento está te prejudicando, então dá uma parada, procura caminhar de outra maneira que você consiga fazer um rodeio para chegar lá, entendeu? Porque às vezes a gente tem muito aquele desejo e quer ir a qualquer preço, né? Quer ir direto, né? Sem olhar quais são as barreiras, quais são as montanhas que vai ter lá no caminho. A gente tem que, claro, ter força, né, para superar todos os problemas que vierem, né? Aprender a lidar, resolver, né? Mas às vezes eu acho que a gente tem que dar, é muito aquilo que eu digo, a gente tem que saber parar, saber ouvir, né? Analisar, né? E claro, diante de tudo isso, tirando as coisas positivas, aprendendo, né, para fazer um caminho, né, que te leve, né, mais longe possível, aonde você queira chegar. Eu acho que acreditar, né, é uma coisa que eu sempre digo, né, acreditar faz toda a diferença, né, faz você não desistir, né, e persistir, porque não é fácil, né, os problemas eles vão acontecer, mas você tem que encontrar forças, né, buscar alternativas, né, para aprender a lidar, como a gente vem fazendo nesse período de pandemia. Quando uma coisa não está dando certo, a gente vai procurar outra para substituí-lo, né, vai criar outras maneiras de fazer. E claro, né, ter uma boa convivência, né, com as pessoas, como a gente falou, porque a gente precisa, né, das pessoas para seguir em frente, né, para trabalhar, né, para dialogar. Então eu acho que isso é algo que pode também influenciar na carreira das pessoas, né? Como a gente falou aqui, a gente hoje convive num ambiente, né, dentro da empresa, né, que é onde a gente pode ali começar a aprender muito, né? Então, quando você está próximo das pessoas, você consegue conversar, consegue ouvir, consegue aprender, e a partir dali cada um, né, ter a sua formação, né, para que aquilo possa te fazer, né, uma pessoa melhor, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas e vê que a pessoa ali está fazendo isso, então a gente vê, então é algo bom, é algo que pode acrescentar também, então por que não, né? Também trazer para você, aplicar no seu dia a dia, seja no trabalho, na tua vida pessoal, entendeu? E claro, né? E respeitar as pessoas, eu acho também que isso é algo que pode também fazer um diferencial. A gente tem que respeitar as pessoas, né? Tem que entender. E eu acho que o caminho é muito longo, né? As pessoas, elas para chegarem, né, aonde querem chegar, vai passar por muitos desafios, né? Mas como eu disse, né, é não desistir, é não desacreditar, porque se você não acreditar, eu acho que vai ficar mais difícil. Então,
persista, insista e vá em frente. Vou usar as 3 palavrinhas mágicas que o senhor passou para a gente: acreditar, perseverar e agradecer. Né? Ser grato sempre por tudo, Com certeza. nunca desistir e acreditar nos seus sonhos e em você mesmo, né? Com certeza. Então, muito obrigado, Rosier aí, cara, parabéns, né? Dizer que a gente estava até conversando hoje com os líderes da Claros e a gente estava falando sobre o resultado, né, da GPTW, das melhores empresas para se trabalhar. O resultado foi realmente orgânico, um resultado muito bacana, né, natural, faz jus. Na realidade, eu acho que as melhores empresas, a certificação das melhores empresas veio para validar uma percepção, né? É algo concreto. Parabéns, receba essa certificação aí. Na realidade, não é nem um troféu, mas receba como um troféu, porque realmente você plantou, você regou e você colheu, né? Nós vamos ter ainda a premiação dos rankings, mas isso vai ser consequência, né? Eu acho que a parte mais difícil a gente já passou. Isso é um mérito seu como empreendedor, então você vai levar para sempre, né? Eu acho que é algo que esse reconhecimento das pessoas pela sua liderança. Então, isso é sensacional, tá certo? Muito obrigado aí pela sua participação. A Claros está nascendo hoje com esse projeto, né, Cláudio? Convidar histórias de sucesso, convidar empreendedores de sucesso para mobilizar um conhecimento e começar com você realmente fez toda a diferença, contar a sua história, né? Então, Claros Comercial é uma empresa de pessoas que fazem a diferença com uma liderança altamente estratégica e focada no seu negócio. Esse é Rosier Rodrigues, empreendedor da Claros Comercial, distribuidora de equipamentos de proteção individual, né, que vem se destacando aí no mercado por fazer pessoas fazerem conhecimento gerando resultado. Muito obrigado a participação de todos. Cláudio, muito obrigado por sua presença. Obrigado a você, querido, pela oportunidade. Você tem um desafio aí, né? Bem grande. Para os próximos anos, se Deus quiser, né? Parabéns por estar na Claros também, né? José, muito obrigado, que Deus abençoe, né? Que a gente possa se encontrar por mais vezes e de repente daqui mais 10 anos, né? Contando os 22 anos da Claros Comercial, né? Bacana. Eu acho assim, tudo isso que a gente falou hoje aqui, né, claro, é algo que de uma forma assim, é o fruto, né, como você disse, que a gente está colhendo daquilo que a gente vem plantando, né? Mas ao mesmo tempo eu reconheço que frutos bons, viu? E frutos bons, viu? Ainda há muito a ser feito, né? Ainda não está ainda do jeito que é para ser, né? Eu pretendo que isso venha a melhorar. Claro, como eu disse para vocês, é um projeto de fazer uma empresa melhor, fazer uma empresa boa. Então, mesmo sabendo, né, desse reconhecimento que a gente teve, né, isso, claro, me motiva ainda mais, para fazer melhor, para criar realmente uma empresa acolhedora, uma empresa que realmente seja diferente. É isso que eu entendo, que esse resultado, ele está me dizendo que eu posso fazer muito mais ainda, que eu tenho que fazer muito mais. Então é isso. Está começando agora, né? Exatamente. Então, beleza. Claros Comercial, juntos somos mais fortes. Muito obrigado a todos aí. E que Deus nos abençoe, nos acompanhe. E vamos nos manter ainda na prevenção aí desse momento que nós estamos vivendo, né? Use máscara, né, Cláudio? É isso. Álcool em gel. Se vacine, né? Distanciamento social. Não só pela pandemia, use EPI, né? E use EPI, equipamento de proteção individual, né? Obrigado. É a nossa marca. Muito obrigado a todos.